casal Ed e Lorraine Warren ficou muito conhecido por investigar fenômenos paranormais. Inclusive, tem vários dos casos que eles cobriram aqui no canal, e é claro que toda a franquia de Invocação do Mal, Annabelle, A Freira e todos esses relacionados vieram de histórias baseadas em fatos reais, cobertas pelos Warren. Mas será que tudo isso é verdade? Será que eles são uma farsa? Será que eles aumentaram a história? Hoje a gente vai se aprofundar na vida deles e tentar descobrir todas essas coisas. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, ativar o sininho pra sempre receber notificações, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E olha só, no vídeo de hoje, eu sei que eu disse em um dos últimos vídeos que ia ser o último que eu ia gravar no apartamento antigo com a estante, mas gente, eu tô gravando mais esse. E olha só a situação da minha estante, não tem nada. Tem basicamente só os livros, e o que aconteceu foi que a gente já começou a mudança. Eu já levei algumas coisas pro apartamento hoje, porque eu e minha mãe, a gente é maluca e já levou quase todas as coisas, mas a mudança mesmo é amanhã, e eu achei que ia ficar muito corrido se eu esperasse a mudança toda pra gravar esse vídeo pra vocês, e como eu não queria deixar vocês sem vídeo, estou gravando hoje, então valorizem essa criadora de conteúdo. Mas enfim, sem mais enrolação, bora pra história de hoje, que tem muita coisa pra falar. Vamos começar falando sobre o Edward Warren. Uma curiosidade é que, na verdade, o Warren é o nome do meio dele. Ele nasceu em Connecticut em 7 de dezembro de 1926. O Ed conta que ele cresceu em uma casa assombrada. Ele disse que ele passou por essas situações dos 5 aos 12 anos de idade, e isso fez com que ele se interessasse cada vez mais para essas coisas ocultas. Naquela casa, ele dizia ouvir nomes sendo chamados e passos andando por ali. Ele comentava isso com o pai dele, mas o pai dele era muito sério, ele não acreditava nesse tipo de coisa e dizia pra ele que tudo deveria ter uma explicação lógica. Uma das experiências que ele relatava nessa casa é que ele acordava no meio da noite e via uma bola de luz saindo de dentro do armário. A porta do armário abria sozinho pra essa bola sair, e depois essa bola de luz branca se transformava em uma senhora idosa. Ela tinha uma respiração ofegante e passos pesados. De acordo com ele, ela ficava rodeando a cabeça dele e ele ficava apavorado. Mas nessas horas, ele se lembrava daquilo que o pai tinha falado pra ele, que tudo deveria ter uma explicação lógica. A primeira vez que ele ouviu sobre exorcismo foi quando ele tinha 8 anos de idade. Ele ouviu um padre contando pro pai dele que um homem estava possuído e se transformando em um porco. Naquela época, ele era só uma criança, então ele não sabia o que aquilo significava. Com o tempo, ele se transformou em pintor, autodidata, autoproclamado especialista em demonologia, escritor e conferencionista. Como demonologista, ele se especializou na Bíblia do Diabo. É um ramo da teologia que estuda o universo e hierarquia dos demônios e espíritos malignos, estudando todos os aspectos desse lado oculto, inclusive o que estava contido na Bíblia. Dentro desse estudo, ele também estudou vários cultos e orações. E é por esse motivo que vários padres estudiosos que performam exorcismo também estudam esse lado. Já a Lorraine também sofreu muito por conta da mediunidade que ela tinha. Ela estudava em um colégio católico quando era pequena e começou a ter visões. Ainda criança, ela começou a ver a aura das pessoas. Ela dizia que era uma luz, às vezes fraca, às vezes forte, que ficava em torno da cabeça da pessoa e tinha cores diferentes. Uma curiosidade é que ela dizia que pessoas com a aura boa tinham tons pastéis. E aí tiveram 2 eventos quando ela era criança que fizeram com que ela fosse repreendida. A primeira coisa que aconteceu foi quando ela estava nessa escola e eles estavam plantando uma árvore. Uma das freiras estava plantando essa árvore e a Lorraine foi lá e disse que já tinha visto a árvore crescida, como se ela já tivesse crescido por muitos anos. E aí a freira ficou toda cética e falou: "Ah, você vê o futuro então?" E a Lorraine disse que achava que sim. E aí teve um outro evento quando ela tinha 12 anos que ela chegou pra uma das freiras e disse que a luz em volta da cabeça dela era maior do que a luz na cabeça da Madre Superiora. É claro que a Madre Superiora não gostou nada disso, e aí ela foi castigada. Ela teve que ficar 3 dias sem falar nem brincar, e isso fez com que ela repreendesse esse dom. Parecia que era algo ruim, então ela não saía falando pras pessoas o que ela conseguia fazer. Ela só começou a falar mais sobre isso quando ela conheceu o Ed. Ele trabalhava como porteiro em um cinema que ela e a mãe dela costumavam ir. Na época que eles se conheceram, ela tinha 16 anos e ele
2018. Uma curiosidade também, ela disse que quando ela viu ele pela primeira vez, ela viu ele adulto, como ele seria, e ela sabia que aquele seria o marido dela. E aí os dois fizeram amizade, começaram a namorar. Logo depois que eles se casaram, o Ed teve que ir pra guerra, então foi um negócio muito rápido. Eles tiveram, tipo, a lua de mel e ele já teve que ir pra guerra. Nessa época era mais ou menos 1945. Mas por conta de um grave acidente de barco que ele teve enquanto ele tava na guerra, ele foi dispensado por um período. Até porque naquela época a guerra já tava acabando, então a Lorraine nesse meio tempo engravidou da filha dos dois, o nome dela era Judy. E aí quando ele voltou por ter sido dispensado, ele não teve que ir pra guerra mais. E aí, com o tempo, o Ed se especializou em pintura. Ele gostava muito de desenhar e ele desenhava a casa das pessoas. O que eles faziam era, o Ed e a Lorraine iam na frente da casa das pessoas, ele pintava um quadro pra elas e ele começou a pintar casas que eles sabiam ou achavam que eram assombradas. Então, além deles pintarem a casa, de vez em quando ele até colocava uma das assombrações ali. E aí era papel da Lorraine tocar a campainha da casa das pessoas, contar que ele tinha pintado o quadro. A grande maioria das pessoas gostava desse quadro e queria ficar com ele. E aí, como pagamento, eles falavam, olha, será que a gente pode investigar a casa de vocês pra ver se tem alguma atividade paranormal? Os quadros deles foram vendidos em vários pontos turísticos e toda vez que eles ficavam sabendo de alguma casa que poderia ser assombrada, eles iam até lá pra pintar ela e depois pedir autorização dos donos pra investigar. Conforme eles iam fazendo isso, eles descobriam coisas que provavam que o pai do Ed estava errado, que algumas atividades simplesmente não têm uma explicação lógica. Eles foram se especializando cada vez mais e em 1952 eles fundaram a Sociedade da Nova Inglaterra para Pesquisa Psíquica. E o objetivo dela era investigar fenômenos paranormais. Inclusive, essa sociedade existe até hoje. Por mais que os Warren tenham morrido, ela é cuidada pelo cunhado deles, o Tony Spera, e a filha, que é casada com ele, a Judy. A partir daí, os dois participaram de cerca de 10 mil casos. O Ed sempre afirmou que a intenção dos dois era ajudar os outros. Eles sempre usavam de orações, terços, e quando se tornava muito forte aquilo, eles recorriam aos exorcismos. Só que para conseguir performar um exorcismo, eles tinham que juntar provas que fossem suficientes para a Igreja Católica autorizar que o exorcismo fosse feito. E além disso, não era o Ed quem fazia, ele era um assistente, enquanto um padre da Igreja Católica acompanhava. E aí a vida dos dois, que se resumia em ajudar as pessoas a se livrarem de espíritos, sempre gerou muita polêmica e pessoas dizendo que aquilo tudo era uma farsa. É importante lembrar que o casal sempre foi muito católico. Eles sempre seguiram muito a Igreja Católica e o que estava escrito na Bíblia, e eles diziam que essas coisas existiam, que o papel deles era mostrar para a sociedade que aquilo existe e que quanto mais mídia e mais divulgação isso tiver, melhor para as pessoas estarem sempre atentas. Conforme eles participavam de casos, principalmente naquela época do Satanic Panic, que tava todo mundo falando sobre isso, depois que o filme O Exorcista saiu, que todo mundo também ficou falando do filme, eles foram ganhando mais fama, participando de entrevistas, talk shows, conferências. E aí os programas de TV eram o mais variado possível. Tinham programas que chamavam pessoas para contar os relatos delas, enquanto os Warren participavam e tentavam ajudá-las de alguma forma. Também tinham pessoas que eram chamadas para tentar provar que os Warren eram uma farsa. E eu já quero deixar claro para vocês que o intuito desse vídeo não é falar que eles são uma farsa ou, sei lá, tentar afirmar qualquer coisa. É só pra gente pensar juntos, porque eu particularmente gosto muito do trabalho deles, adoro os filmes e os casos que eles contam. Gente, tive que dar uma leve pausa no vídeo porque minha mãe tá aqui em casa e aí eu odeio gravar quando tem gente na minha casa porque eu fico morrendo de vergonha. E aí eu falei pra ela fechar a porta pra ela não ficar escutando. Ainda mais temas assim, né? Mas enfim, antes de mais nada, eu quero deixar claro pra vocês que a intenção desse vídeo não é falar que eles são uma farsa ou qualquer coisa do tipo. E muito pelo contrário, porque eu adoro o trabalho deles, adoro ver os filmes, adoro ler sobre os casos. Mas acho que é importante a gente tentar pensar pelos dois lados, né? Então vocês me ajudam nessa. E aí, como eu falei pra vocês, o que ajudou ainda mais na fama dos Warren foi o filme O Exorcista. As pessoas começaram a procurar mais sobre o tema, entender que poderiam existir sim investigadores paranormais, até porque naquela época a gente não tinha internet, então ninguém falava sobre isso, ninguém tinha esse trabalho. E uma coisa muito importante é que os Warren nunca pediram dinheiro em troca de investigar um caso. Todo o dinheiro que eles tinham vinham de obras, livros que eles publicavam sobre isso. Só que as pessoas continuavam se perguntando se o que eles faziam era real ou não. A Lorraine até passou por alguns testes pela UCLA, a Universidade da Califórnia, para testar as habilidades dela. E o resultado do teste é que as habilidades dela eram acima do normal. Então, acima da média, né, no caso.
Então, até pra ela foi bom, porque ela também ficava insegura com esse dom. E com esses testes, ela percebeu que aquilo realmente era real. Outra coisa que o Ed dizia é que eles sempre estavam tentando desmascarar as assombrações. Eles queriam ir até a casa pra provar que aquilo não era uma assombração, e não pra provar que era. Nos anos 80, os dois criaram um Museu do Oculto, que vocês devem conhecer bem. É um museu onde fica a boneca Annabelle e tem todos os objetos que eles já coletaram nos casos. Então, tem objetos que podem ter sido usados por cultos, por rituais, outros objetos que são considerados assombrados, e eles não deixam ninguém tocar neles. Tem um padre que vai nesse museu todos os dias para abençoar o lugar e garantir que nada de ruim aconteça. A Lorraine, depois que o Ed morreu, disse que nunca mais entrou lá sozinha. Agora a gente vai passar pelos casos mais famosos dos Warren e falar as polêmicas envolvidas neles. A grande maioria das polêmicas são sobre eles serem uma farsa e aumentar as coisas que aconteceram nos casos. O Ed chegou até a admitir que faria essas coisas por fama e dinheiro se isso fizesse com que o trabalho deles fosse cada vez mais divulgado para alertar as pessoas de que essas coisas acontecem. Um dos maiores sucessos das bilheterias de cinema foi a adaptação de um caso que eles participaram, o filme Horror em Amityville. É uma das casas mais famosas entre investigadores paranormais e um dos maiores casos que eles participaram. A grande maioria dos casos que eu vou citar nesse vídeo, eu já fiz um vídeo separado para eles no canal com mais detalhes, então eu vou passar pelas histórias deles de forma bem breve. E vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem se vocês tiverem interesse. No caso de Amityville, não só os Warren, mas outros 7 especialistas em investigação paranormal foram chamados para estudar o caso. Tudo começou com um cara chamado Ronald DeFeo Jr. Em 1974, ele morava na casa com a família, e aí um dia, de madrugada, ele acordou e matou todos eles enquanto eles estavam dormindo. No dia seguinte, ele foi trabalhar e ele voltou para casa com os amigos, e foi aí que todo mundo descobriu os corpos e ele foi preso. Na defesa dele, ele alegava que todos os dias ele acordava na mesma hora da madrugada com vozes demoníacas dizendo para ele matar a família. Ele disse que um dia ele não aguentou mais ouvir a voz, então ele pegou um rifle e matou todo mundo. Logo depois que o caso aconteceu, uma família se mudou para lá, a família Lutz. Só que a família só morou nessa casa durante 28 dias e depois eles fugiram. Eles alegaram que a casa estava possuída por espíritos malignos que estavam aterrorizando eles. E o caso de Amityville é bem bizarro. De acordo com a família, eles passaram por coisas absurdas. Tem até um documentário chamado Meu Horror em Amityville. Os Warren chegaram para investigar o local depois que a família já tinha ido embora. Existe uma foto bem famosa que muitos estudiosos dizem que é prova de que o sobrenatural existe, que é de um garotinho na escada que se parece muito com uma das crianças que morava na casa e que foi morto pelo DeFeo. Todos os investigadores que estavam na casa naquele momento alegam que não tinha nenhuma criança no local e ainda assim a Lorraine teria sentido uma presença por ali. Eles tiraram a foto e saiu essa imagem. Muitos céticos acreditam que na verdade aquilo era uma criança real. E uma outra polêmica é que o DeFeo armou toda essa história junto com o advogado para poder alegar insanidade na corte. Então, o que teria acontecido é que o advogado dele teria pagado a família Lutz para armar uma história de terror naquela casa. Inclusive, dizem que eles teriam até sentado em uma sessão criativa para bolar todos os detalhes. E aí que entra os Warren. Uma das teorias é que o advogado também colocou os dois nesse meio para pagar eles para inventar uma história. Eles teriam ficado muito pouco tempo na casa também para fazer a investigação. Os Lutz foram bem criticados e são ainda até hoje. Muitas pessoas dizem que eles armaram toda aquela história porque eles estavam com dívidas na casa e eles precisavam do dinheiro e não queriam mais ficar lá. E tem a polêmica dos Warren terem aumentado os fatos para mostrar que aquela casa estava muito assombrada e tinha vários espíritos malignos, sendo que a família que mudou para lá depois dos Lutz disse que nunca teve experiência com nada de sobrenatural. Outro grande sucesso do cinema baseado em uma história dos Warren foi Invocação do Mal. O caso envolvia a família Perron. A família era formada pelo Roger e a Carolyn e as 5 filhas deles. Eles se estabeleceram nos anos 70 em uma fazenda em Rhode Island. Logo que eles entraram, eles já se depararam com atividades paranormais severas. Eles teriam pesquisado a história real da casa, que envolveria bruxaria. A família passou a ouvir vozes, ver objetos se movendo, pessoas levitando. O casal também retratava que as filhas brincavam com fantasmas. Uma das filhas, que fala mais hoje em dia sobre o que aconteceu com elas, diz que assim que ela entrou na casa, ela viu a galera da mudança com um cara que não estava lá. Todas as filhas viram esse fantasma, mas os pais não. A casa seria possuída por um espírito maligno de uma bruxa chamada Bathsheba. Diziam que ela matava bebês
e que ela tinha passado por um julgamento, mas nada nunca foi confirmado, e que ela fazia também rituais satânicos na casa. Essa foi a história que os Warren divulgaram. E também a história que tá no filme. Então eles teriam ido até lá ajudar e teriam conseguido limpar a casa de todos os espíritos. Mas essa mesma garota que eu falei pra vocês, que fala bastante sobre o caso, a Andrea, disse que eles não ajudaram em nada e que, na verdade, eles pioraram a situação. Ela publicou 3 livros contando a história dela e da família dela. E ela falou de várias atividades paranormais que deixavam ela e a família aterrorizadas. Ela disse que tem algumas coisas que até hoje nenhuma delas tem coragem de falar. Um exemplo é que uma das irmãs dela acordava todas as noites com várias pessoas em volta da cama falando a mesma coisa, que tinham 7 soldados enterrados na parede. Ela também disse que não foram eles que chamaram os Warren para ajudar. Foi uma outra pessoa que teve contato com a casa, tipo um vizinho, que decidiu chamar os Warren e eles apareceram de surpresa. Eles falaram que tinha alguma coisa muito ruim na casa e já criaram essa história da Bathsheba. Mas a própria família Perron pesquisou a história dela, que inclusive tem o túmulo dela no quintal da fazenda. E tem muito pouco que a gente sabe sobre ela. Não dá pra saber se ela realmente matou bebês, se ela era culpada de algum crime. E elas também disseram que ajudaram a produção do filme Invocação do Mal, que elas receberam o roteiro várias vezes e pediram pra tirar várias partes, porque aquilo deixaria as pessoas muito aterrorizadas. Então incomodou bastante a família que os Warren foram colocados como salvadores da pátria, quando na verdade eles só pioraram a situação e elas tiveram que conviver com aqueles espíritos e assombrações na casa durante 10 anos. A Warner Bros. Também foi processada pelo dono atual da fazenda porque vários fãs da saga estavam tentando invadir a propriedade. Já a Invocação do Mal 2 veio na sequência de uma história que aconteceu em 1977. A Peggy Hoggs ligou para a polícia alertando que os filhos dela disseram que a mobília do quarto estava se movendo e que eles estavam ouvindo batidas vindo da parede. Vários relatos de presença sobrenatural vieram em seguida daquela casa e a polícia foi até chamada uma vez. Eles, em teoria, experienciaram atividades paranormais e eles falaram um beijo, estamos indo embora, e deixaram a família lá lidando com aquilo. Tem até um relatório policial deles contando o que aconteceu. E de acordo com os relatos, as irmãs Janet, de 11 anos, e a irmã mais velha dela, Margaret, de 12, começaram com os fenômenos paranormais depois delas terem brincado com o tabuleiro Ouija. Essa história teve muita publicidade. Ela atraiu espíritas, padres, caçadores de fantasmas e é claro que o Ed e a Lorraine Warren também. Essa brincadeira com o tabuleiro Ouija teria despertado o espírito de um homem chamado Billy Wilkins. Ele era um antigo morador da casa que tinha falecido na poltrona em que a Janet costumava sentar. E aí ele passou a conversar com a Janet e também usar o corpo físico dela para ele poder falar com as pessoas. E aí tem até o vídeo no YouTube para quem quiser ver dela falando como se fosse com a voz dele. Well, perhaps Guy, perhaps you've got something to say to them. Yeah. I'd like to know how you, if I do it for half a minute, I get a sore throat. Goose chases here. Ele também contava, através dela, detalhes da família dele, de como ele tinha morrido. Quem acompanhou os detalhes do caso de perto não tem dúvidas de que a Janet foi sim possuída. Inclusive tem uma foto dela que ela estava levitando e grande parte da população cética diz que na verdade ela só estava pulando da cama. Apesar do caso ter sido muito bem documentado, também houve uma polêmica em que as irmãs admitiram que estavam provocando várias daquelas atividades paranormais elas mesmas. Então elas iam lá e mudavam as coisas de lugar e elas ficavam ali nos bastidores dando risada daqueles investigadores tentando investigar, sendo que elas mesmas tinham feito aquilo. Parecia que as duas estavam se divertindo com as próprias histórias. Hoje, as duas ainda dão entrevistas e elas dizem que aquilo foi real, que só 2% foi inventado por elas e que o que elas passaram foi muito assustador. E aí, qual é a polêmica com os Warren? Vocês viram que no filme Invocação do Mal 2, só eles estão lá, parece que eles que acompanharam o caso desde o começo e que solucionaram tudo aquilo. Na verdade, nessa época, eles já estavam muito ocupados, eles não tinham tempo para acompanhar aquilo de perto. Então, aparentemente, eles só passaram ali por metade de um dia. E aí, um dos investigadores paranormais deu uma entrevista falando que o Ed puxou ele de canto e falou: olha, eu consigo fazer você ganhar muito dinheiro com isso. E aí o investigador falou: bom, depois do que você me falou, você já me mostra muito sobre a sua índole, eu não quero sua ajuda, vai embora. Eles também alegam que os Warren forjaram uma entrevista com as irmãs e que, na verdade, nunca tiveram contato com elas. E aí a gente tem Invocação do Mal 3. O filme conta a história do Arne Cheyenne Johnson. O caso chamou atenção porque foi a primeira vez que alegaram a possessão demoníaca como defesa em um julgamento.
aconteceu em 1981. O Arne foi acusado de assassinato por ter matado o patrão dele, um cara chamado Alan Bono. O juiz não aceitou essa alegação por falta de provas científicas que confirmassem uma possessão. O irmão mais velho do Arne disse que aquilo era tudo mentira, que nunca tiveram assombrações e que aquilo tudo foi inventado por fama e dinheiro. Também tem um homem que escreveu um livro sobre esse caso, o nome dele é Jared Bridle. Dizem que a Lorraine deu uma licença artística para ele que ele aumentasse os fatos. Eles inclusive tentaram processar os Warren falando que a Lorraine era uma farsa e que eles tinham acabado com a família deles. Um outro caso muito famoso que também tem aqui no canal é o da família Snedeker. Tem um filme sobre esse caso chamado Haunting in Connecticut. A Lorraine não ficou feliz com aquele filme. Ela disse que nada daquilo era verdade. Eu particularmente não assisti esse filme, mas eu acho que os Warren não aparecem tanto e ela reclamou porque eles trabalharam muito nesse caso e não foi dado todos os créditos para ele. Também tem um livro sobre esse caso. Esse livro foi escrito pelos Warren e por outras pessoas. Uma dessas pessoas era um autor de histórias de terror. Esse autor disse que a história dos Warren e a história da família Snedeker era muito diferente. Aparentemente, o Ed teria falado pra ele que os Snedeker são loucos e que era pra ele escrever a história de forma que ficasse assustadora. Essa família também tinha muitos problemas com álcool, drogas e outras doenças mentais. Então, muitas pessoas alegam que o que aconteceu com eles foi derivado disso e não de assombrações. Também tem um caso polêmico de um lobisomem, um cara que teria sido possuído pelo espírito de um lobo. O nome dele é Bill Ramsey. A Lorraine alegava ter o vídeo dele se transformando em um lobo, mas esse vídeo nunca foi mostrado pra ninguém. Ninguém nunca soube da história dele. E por fim, a gente tem a Annabelle. A história da Annabelle é uma das mais antigas, aconteceu em 1968. Uma estudante de enfermagem pediu ajuda para os Warren para investigar sobre uma boneca que ela tinha ganhado. Ela estava presenciando situações estranhas com ela. Elas diziam que a boneca mudava de lugar, uma outra vez tinha uma sensação de que a boneca observava elas, e um amigo da garota até alegou que tinha sido atacado pela boneca. E aí a conclusão que os Warren chegaram é que a boneca tinha pertencido a uma garota chamada Annabelle Higgins. Ela tinha morrido com 7 anos de idade quando estava em um acidente de carro e o espírito teria se apossado da boneca. Na verdade, o espírito não era da garotinha, mas sim um espírito maligno. Ele não estava satisfeito em permanecer dentro da boneca e estava procurando um humano para possuir. E aí um padre foi lá, realizou um exorcismo da boneca e depois os Warren se comprometeram a manter ela em um lugar seguro. Desde então ela está exposta no Museu Oculto dos Warren. A polêmica é que algumas pessoas acreditam que essa história nem é real. Tinha um episódio do seriado Twilight Zone sobre uma boneca do mal e uma das personagens principais dessa história se chamava Annabelle. Talvez eles tivessem se inspirado nesse episódio e achado que ninguém ia descobrir. A filha dos Warren, a Judy, já deu várias entrevistas falando sobre os pais. Ela falou que fica do lado deles, obviamente, que eles não faziam aquilo pelo dinheiro, que tinha várias vezes que a Lorraine recebia ligações de madrugada e que ela ficava no telefone com a pessoa tentando ajudar da melhor forma até com que eles conseguissem dormir de novo. A filha dela chegou até a sugerir que ela mudasse o número do telefone, mas ela nunca quis. Ela também disse que viu provas suficientes durante a vida dela para acreditar que o oculto existe sim. E ela também comentou que acha que pode ter dado algum dos dons da mãe, mas ela nunca quis seguir com isso. Em 2013 também teve um grande processo contra a Warner Bros. Isso aí não tem nada a ver com os Warren. Foi logo depois da estreia de Invocação do Mal 1. Isso porque um dos produtores disse que a Warner não tinha direitos pra estar contando aquelas histórias. Aparentemente, ele tinha direito sobre 8.000 casos dos Warren e tinha licenciado só 25 pra Warner poder fazer os filmes. Pra ele poder licenciar esses 25, ele queria ser pago por isso e também colocado como produtor. A Warner não queria pagar ele, então ao invés de usar esses casos oficiais que ele tinha, eles se basearam em livros que foram escritos sobre os casos. Mas isso é bem bizarro, porque os livros, em teoria, foram aumentados e não estavam falando a história 100% real. Então, o que a gente vê nos filmes dos Warren são bem a base da base da base. Algumas daquelas coisas aconteceram de verdade, mas a história pode ter sido aumentada, colocada de forma diferente. Enfim, antes de falar do rumor mais pesado dos Warren, eu quero comentar algo sobre uma entrevista que eu vi da Andrea Perron, que é aquela do primeiro filme de Invocação do Mal. Ela deu toda uma palestra falando sobre o que aconteceu com a família dela. Ela parecia estar um pouco descontente com os Warren, ela não achou que eles melhoraram, inclusive a mãe dela, a Carolyn, passou realmente por vários estágios de possessão. Parecia que aquele espírito maligno estava tentando pegar ela, e aí a mãe dela foi ficando cada vez mais fraca, ela não comia, e ela disse que uma das sugestões dos Warren foi fazer um exorcismo.
Então as meninas estavam na casa quando o exorcismo foi feito. Elas disseram que assim que o exorcismo começou, a mãe dela meio que virou uma bola em cima da cadeira. Ela começou a levitar e ficou toda curvada. E depois ela foi arremessada pela sala e bateu a cabeça de forma tão forte que elas acharam que ela iria morrer naquele dia. That it literally twisted her body into a ball in the seat where she sat. Aparentemente, depois desse incidente, eles mandaram os Warren embora e falaram que não queriam ter nada a ver com eles. Algo muito curioso que ela contou sobre a mãe também foi que eles acreditavam que aquela fazenda, na verdade, era um portal entre dimensões. And our home was a portal, very cleverly disguised as a farmhouse. Então teve um dia que a mãe dela acordou no meio da noite e foi até a sala. Quando ela foi na sala, ela começou a ter uma visão. Parecia que tinha uma longa mesa com 2 homens sentados, várias crianças correndo em volta, e de repente aqueles 2 homens olharam pra ela, olharam um pro outro, se cutucaram assim, e parecia pra eles que a mãe dela era o fantasma. Só que pra mãe dela, eles eram um fantasma. Então elas acreditavam que ali tinha um portal, uma fenda no tempo, em que eles conseguiam ver o passado e o futuro. Até porque aqueles homens estavam com roupas que pareciam ser, sei lá, da década de 20. Eu achei muito curioso, não sei se vocês acreditam ou não, mas bizarro, né? Enfim, eu vou deixar também aqui na descrição a entrevista com ela, tá legendada, é bem interessante pra quem quiser ver. E agora, por fim, o último rumor, e que é o que me pega mais. Existe uma história de que o Ed Warren era, na verdade, um pedófilo. A vida dos Warren, como casal, era colocada como se os dois fossem muito apaixonados. Quem assistiu Invocação do Mal 3 vê isso. É uma grande história de amor, não é nem um filme de terror. Vocês sabem que os dois eram extremamente católicos, mas existem boatos de que o Ed tinha uma segunda esposa. A amante dele supostamente se chama Judith Penny e morou na mesma casa que o Ed e a Lorraine. A Lorraine não só sabia, como também apoiava. Eles alegavam que, na verdade, ela era uma sobrinha deles. E, aparentemente, o Ed conheceu ela quando ela tinha 15 anos e ele tinha 30. Daí que veio essa história de pedofilia. A Judith contou em entrevistas que, em certo ponto, ela chegou a engravidar dele. E aí a Lorraine fez ela abortar, porque não queria que um grande escândalo viesse daquilo. Ela também alegou que o que importava mesmo pro casal era dinheiro. Essas informações só foram divulgadas tempos depois que o Ed morreu. E nessa época, a Lorraine já estava muito doente. Um advogado contratado pela Lorraine se apresentou e negou todas essas acusações. É muito provável que a gente nunca vai saber a verdade, mas existem essas polêmicas e existem esses boatos. Eu, particularmente, acho que mesmo que eles tenham aumentado os casos, mesmo que alguns casos sejam uma farsa, até porque participar de 10 mil casos, talvez eles contassem nesses 10 mil desde aquelas pessoas que eles visitavam a casa quando eles começaram a pintar os quadros. Então, assim, é muito difícil, mas ao mesmo tempo, eles têm várias evidências, eles já deram várias palestras. Eu, particularmente, sou uma pessoa que acredita no sobrenatural, então eu sou suspeita pra falar. Eu acho que, no mínimo, um fundinho de verdade tem ali. Se eles fizeram isso pra fama, deu certo, porque muitas pessoas tiveram contato com o oculto e acreditam neles. Agora, pode ser que os meios empregados por eles não fossem tão honestos assim, como o que eles pregavam. Não sei. Eu continuo sendo fã das franquias, adoro ler os casos. Acho que a gente tem que ter um filtro, pensar no que a gente acredita que é verdade e o que não é. Mas quero saber a opinião de vocês. Comentem aí o que vocês acham, se vocês já sabiam disso tudo. E até a próxima.